Rede Gesla de Televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Gesla. Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão. Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional, Júnior Gesla. Sim, caros telespectadores da Rede Gesla, estamos começando mais um Vendo TV com Júnior Gesla. Para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, não se esqueça de seguir o nosso podcast. E também para você que me acompanha no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e o comentário, que é sempre muito importante para a gente receber aqui o feedback de vocês e poder conversar também sobre isso. Boa noite, boa tarde, bom dia, Nobody, também que está sempre aqui nos auxiliando nas picapes. Estamos aqui mais uma vez. Para ninguém, eu ia dizer patrocinador Nobody, para você ver como eu já tô sabendo como colocar um patrocinador. Então, se você quiser patrocinar o Vendo TV com o Júnior Gesla, por favor, entre em contato conosco e nós poderemos fazer isso. Muito bem, eu queria falar hoje sobre um assunto muito importante e que diz respeito ao futuro da TV brasileira, ao futuro da TV aberta brasileira principalmente. Vocês sabem que existe uma tendência muito grande da TV aberta. Eu não acredito no fim da TV aberta. Eu acredito que a TV aberta vai minguar de audiência e vai ter uma função muito específica para o jornalismo, para o esporte e para o reality show, por exemplo. Acho que são formatos que a TV aberta ainda vai conseguir por muitas décadas pela frente ter um protagonismo de certa forma. Assim como a estação de rádio, por exemplo, continua existindo, a TV aberta também vai existir. Eu acredito muito nesse futuro. E diante disso, a gente tem que falar um pouco sobre como é que é a formação de novos públicos para a TV aberta. Um dos casos que a gente viu nos últimos anos é a falta de investimento em conteúdo infantil, por exemplo, em conteúdo para as crianças. Isso também se deve ao fato de que a publicidade infantil foi regulamentada de uma forma que não ficou mais, para os anunciantes, não ficou mais tão interessante anunciar para programas infantis, e com isso as televisões comerciais abertas acabaram não conseguindo mais viabilizar muitos projetos nesse sentido, dentro dessas regras que haveriam para o anúncio de publicidade infantil. Então, nesse caso, a gente tem hoje, por exemplo, somente 2 canais que fazem programação infantil em TV aberta, que são o SBT com Bom Dia e Companhia, já há muitos e muitos anos. Silvio Santos, inclusive, disse que ele, mesmo não recebendo nada de publicidade, ele tem um compromisso com as crianças, então ele quer fazer isso para sempre, né? Enquanto o SBT existir, ele quer que tenha uma programação infantil consolidada. E a TV Cultura também, que faz com muita competência nas manhãs, o Quintal da Cultura, usando várias produções nacionais e tudo mais. Existe essa parcela, né? Mas nada comparado ao que foi nos anos 90, por exemplo, no ambiente em que eu cresci, no ambiente televisivo, existia uma gama de opções gigantesca para as crianças acompanharem, em todos os canais, né? Globo, SBT, Band, Record, enfim, todos esses canais tinham uma faixa dedicada a esse público, e hoje não existe mais, acho que muito em função dessa questão da publicidade, mas também porque existe um entendimento, parece, da TV aberta, de que não vale mais a pena investir nesse público, por conta das dificuldades de viabilizar esses projetos. Mas, ao mesmo tempo, não viabilizando esses projetos, você não tem uma formação de novos telespectadores para a TV aberta. Hoje, a TV fechada corresponde maior parte dentro do ambiente de TV, né? A TV fechada consegue muito buscar o público infantil, porque é bem segmentada, e também as plataformas de streaming em geral, YouTube, enfim, a gente tem isso muito presente nos dias de hoje. Outro público que sempre foi muito contemplado pela televisão aberta, e que hoje não é mais tanto, é o público adolescente, né? Basta a gente lembrar do que era a faixa horária noturna da Band no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Por ali passaram Luciano Huck, Otaviano Costa, Marcos Mion com o Descontrole depois. O público jovem também teve uma parcela muito importante ali. E o que a gente pode falar da MTV Brasil, por exemplo, né? A MTV Brasil é um marco na segmentação da TV aberta, inclusive, porque a MTV ela era um canal aberto lá em São Paulo, né? Então tinha até uma grande história de pessoas que viajavam de São Paulo, iam visitar parentes jovens em outros estados e levavam fitas da MTV para mostrar como é que era que funcionava a MTV Brasil, né? Então, inclusive, da minha parte, né, Nobody, essa história é boa, vale a pena ser contada. Eu tinha uma antena parabólica em casa e eu sabia fuçar em absolutamente
absolutamente tudo. Quem tiver mais de 30 anos certamente vai gabaritar aqui embaixo nos comentários isso que eu vou falar agora. Mas na antena parabólica você tinha a polaridade, por exemplo, que era quando você invertia a polaridade de um mesmo canal, que tinha a mesma frequência, mas invertendo a polaridade era outro canal, então tinha 2 canais dentro do mesmo número. Tinha o código de frequência, que tinha 4 dígitos geralmente, né, para você encontrar novos canais e tudo mais. Também conseguia mexer na parte de áudio para pegar áudio original e tudo mais, faixas de áudio que tinham ali uma numeração, tudo isso era possível fazer na antena parabólica. E aí eu também consegui criar um código de 4 dígitos para bloquear todas as funções do controle. Era falta do que fazer, não existia internet, né? E aí eu consegui bloquear isso e um dia eu fui na casa do meu vizinho, amigo de infância, e ele me falou que a MTV Brasil tinha entrado na parabólica e me mostrou o canal e eu fiquei enlouquecido. Voltei para casa e comecei a testar de um em um códigos de 4 dígitos para conseguir desbloquear a função e conseguir configurar a frequência para assistir MTV Brasil. Descobri que a senha era 1111. Eu não fui de um em um, mas eu fui testando alguns. Eu testei umas 40 senhas até conseguir acertar a senha 1111 e conseguir desbloquear a parabólica para conseguir encontrar a frequência da MTV e assistir. Este era o engajamento do jovens de hoje com relação à televisão aberta para conseguir assistir o que queria. Então eu queria assistir a MTV Brasil, tive que fazer toda essa função para conseguir fazer. E o que tudo isso nos leva a pensar é sobre o assunto principal do nosso podcast de hoje que eu vou falar, que é o fim da loading, o fim extremamente precoce da loading. Porque lá, quando ela foi lançada em 7 de dezembro de 2020, eu tive a impressão que ela tinha todo o potencial para ser uma nova emissora de televisão, não para ter números absolutamente expressivos dentro de uma configuração de TV aberta, porque era mais uma TV de nicho dentro da TV aberta. Então é um público bem específico, mas com um alcance muito grande. A TV aberta ainda é um canhão para todo mundo que quer fazer alguma coisa, né? Então a Loading tinha esse perfil para mim muito bem colocado, assim, de uma emissora que vinha com muito vigor, muita força para competir por esse lugar aí e trazer o jovem de volta à televisão aberta. E isso começou a acontecer muito rápido, né? A gente tem, eu até fiz umas anotações aqui, em alguns momentos a Loading chegou a ficar em 4º lugar, já com 3, 4 meses de existência, em 4º lugar de audiência em São Paulo, atrás de Globo, SBT e Record. Já estava beliscando ali a Rede TV, passando Band. Pensem como isso é expressivo para uma emissora de 3 meses no ar. Batendo 1 ponto de audiência. Parece muito pouco? Parece, mas imaginem que a Rede TV, por exemplo, é uma emissora que está há 20 anos no ar e trocou toda a sua programação para tentar começar a subir do 1 ponto para frente. Então é difícil de conseguir. E a Loading conseguiu porque tinha uma programação muito bem consolidada e muito voltada para o jovem de hoje. Então muito focada em animes, em games, em também a parte de animes, games, também a parte de cultura nerd, né? Cultura geek de uma forma geral, cultura pop também muito presente ali, novelas coreanas também para esse público que gosta desse segmento coreano hoje em dia. Então me parecia uma formatação perfeita para dar certo. E foi o que foi acontecendo ali nos primeiros meses de Loading. A gente viu essa expressividade acontecendo aí. E aí agora, final de maio, a gente recebe essa informação de que a Loading vai sair do ar, se já não saiu quando esse podcast está indo ao ar, e dispensou toda a sua equipe criativa e tudo mais. Isso é uma lástima, por quê? Porque era um canal que tinha essa função e me parecia que tinha essa capacidade muito grande de angariar esse novo público para a TV aberta. Algumas questões que eu acho que eu falei aí sobre todos os pontos positivos, agora deixa eu falar um pouco sobre os pontos que talvez a Loading não tenha entendido nessa hora de entrar na TV aberta. Inclusive eu vi uma entrevista no Meio e Mensagem, acho que 1 mês depois do lançamento da Loading, do próprio CEO de lá dizendo que o volume de telespectadores mesmo era da TV aberta. Eles tinham a transmissão pelo site, tinham transmissão por aplicativo, mas o grosso do público era TV aberta de fato, dentro da Loading. Então a gente tem, diante disso, uma realidade de que a TV aberta ainda tem muita força e que a Loading tinha muita possibilidade de ir muito longe, né, dentro dessa configuração.
Uma coisa que a Loading teve problemas nesse curto período de existência, foram algumas. Uma delas, me parece que o departamento comercial não conseguiu vender muita coisa de comercial fora para a própria Calunga, que era uma das acionistas até da Loading, né? E a Calunga saindo do projeto, que foi o que ocasionou o fim da Loading agora, acabou sendo um problema muito grande dentro dessa configuração. A gente tem um patrocinador que era muito importante e tinha a grande parte da fatia de público ali, a fatia de comercial para investir no projeto. Então faltou talvez encontrar, e tem muita gente, eu não sei como é que funcionava o departamento comercial, então a gente não pode falar disso, mas faltou encontrar marcas que apostassem nesse público que é um público consumidor muito forte, o público de cultura geek, enfim, tudo isso tem uma aderência muito grande e tem várias marcas que teriam possibilidade de ter muito êxito anunciando na Load. Isso aconteceu muito pouco, a gente via pouco comercial externo que não fosse desse universo de games, de cultura pop, enfim, esse tipo de coisa. Então a gente tem, essa é uma das frentes, né? E a gente tem também um investimento que foi feito lá no início e que a gente viu de várias formas, né? Eu via uma viabilidade muito grande na Loading porque eu achei a estratégia muito inteligente, que era apostar um pouco mais alto nesses animes e nesses produtos para a cultura pop, geek, nerd de hoje também, e atrair o jovem, né? Então teve um investimento pesado nisso, em séries que eles compraram internacionais e tudo mais. E teve também uma ideia de fazer programas específicos que contassem basicamente com o conhecimento e a interação de seus apresentadores. O Multiverso, que era o maior programa da Loading, o carro-chefe ali, era um exemplo disso. A interação da Fê Pineda, do Fábio Gomes, e da Mari Aires, ou Aires, mas a interação dos três ali era espetacular, era muito legal. Eles tinham uma capacidade de interação ali que tornava o programa muito bom. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu acompanhava a Loading e gostava do Multiverso, mesmo entendendo muito pouco do que eles estavam falando. Então eu assistia mais pela própria abordagem da cultura pop, dos filmes e tudo mais, para entender o que estava rolando nesse universo, do que entender de fato a fundo esses universos em que eles estavam mergulhando. Mas a interação deles era um programa muito agradável de assistir. Era um programa muito bacana de assistir. E é uma pena que a gente tenha que ver isso acabar tão rápido, de uma emissora que tinha prometia tanto, né? Prometia tanto trazer esse público jovem de volta. A Loading estava localizada, para quem não sabe, num dos prédios mais históricos da TV brasileira, que é um prédio em São Paulo que já abrigou a TV Tupi, lá nos anos 50, e também abrigou toda a existência da MTV Brasil. Um prédio cheio de história de televisão, e a Loading estava lá para fazer essa trajetória que está se encerrando de forma tão precoce, com apenas 6 meses no ar. Outras anotações que eu fiz aqui que são importantes, que eu acho que a gente tem que colocar, essa programação da Loading também, ela tinha elementos que resgatavam a própria memória e a nostalgia. Então tinha uma busca do público muito jovem, uma interação muito forte, muito bem feita com as redes sociais, e existia também uma busca, né, por aquele público nostálgico. Então Tokusatsu estava passando ali, séries Tokusatsu, né, Cavaleiros do Zodíaco, que é um clássico no Brasil, que passou na Manchete e deixou muitos fãs, né, pela frente. Também Power Rangers, que eu assistia meio direto na Loading também, que não estava passando em mais emissora nenhuma. Então era muito promissor. Estamos tristes aqui, eu e Nobody, porque era muito promissor mesmo o projeto da Loading. E diante disso, além disso, eu anotei mais algumas coisas aqui também, porque outros programas importantes ali que faziam parte desse universo eram o Mais Geek, o Multiverso que eu já falei, e outros programas que tinham pessoas especialistas nessas áreas, pessoas que entendiam muito disso e conseguiam interagir com a audiência de uma forma muito preciosa, assim. Então tinha essa questão promissora por um lado. Existem também, deixa eu ver as minhas anotações aqui, algumas especulações sobre o que vai acontecer agora. Uma delas é que a Jovem Pan pode estar comprando essa estação aberta para fazer a TV Jovem Pan, que já existiu lá no passado, durou pouco tempo também, mas agora parece que existe um interesse da Jovem Pan de comprar essa estação para poder fazer a sua programação, que já é muito forte no YouTube, né? Então talvez vá ter essa mudança aí para a parte de TV aberta da Jovem Pan.
Mas com relação ao futuro desses talentos que a Loading colocou, eu vejo muito Fábio Gomes, Fê Pineda e a Mari Aires também completamente encaixados em qualquer emissora de TV. Eles tinham muito jogo de cintura ali pro ao vivo, são profissionais que certamente se encaixariam em diversos projetos de TV aberta ou de TV fechada, né? A gente tem que ver como é que isso vai se dar daqui pra frente. O que eu acho uma pena é que uma emissora tão interessante como essa, que poderia lançar tantos talentos quanto a MTV Brasil lançou, por exemplo, tem esse encerramento tão rápido, tão precoce que a gente está vendo da Loading nesse momento. De ter uma promessa tão grande de trazer esse jovem para a TV aberta e em um curto espaço de tempo isso se desfazer. E aí isso nos leva a uma última reflexão, que é a seguinte: qual é que é o futuro da TV aberta? Qual é que é o futuro de como a gente vai enxergar isso aí diante de uma tentativa que parecia tão promissora ter acabado tão rápido como a Loading? Eu acho que existe, num longo prazo aí, da gente pensar em 20, 30 anos, uma regionalização da TV aberta. Eu acho que pode acontecer o que aconteceu com o rádio, né? O rádio hoje tem poucas, algumas muito fortes, mas não são mais tantas redes nacionais de rádio como existia antigamente. As rádios locais têm feito um pouco mais ou rádios muito nichadas na internet, por exemplo, têm feito mais sucesso, têm angariado mais público. Talvez a TV aberta vá por esse caminho para o futuro. Um conteúdo mais local, mais nichado e que faça parte do dia a dia da pessoa, de fato, né? Como eu falei lá antes, né? Do jornalismo ao vivo, do esporte próximo, do reality show, talvez daí sim em rede, mas esse esquema de afiliadas, por exemplo, é uma coisa que pode ser que em 30 anos já não seja mais tão interessante nem para as cabeças de rede e nem para as afiliadas, porque enquanto as afiliadas, por exemplo, têm cada vez menos liberdade nesse momento e poderiam estar engajando eventualmente com uma outra estrutura, um público mais regional, existe também a possibilidade das emissoras maiores, como é o caso da Globo com o Globoplay, focarem muito esforço no streaming e botarem o básico ali para a TV aberta, que é o jornalismo, que é o esporte e eventualmente alguns programas, as novelas, talvez eu acredito que as novelas ainda têm uma vida longa na TV aberta, mas tem essa dúvida que fica aberta quando a gente vê uma iniciativa que buscava trazer o público jovem e conectá-lo a esse universo da televisão aberta, né? Colocá-lo de volta para a TV aberta, acabar sucumbindo tão rápido diante de uma audiência que já está saudosa disso. Então, ao mesmo tempo que a gente vê que tem esse público que adorou a existência da Loading, será que esse público vai ter audiência de ficar vendo canais indo e voltando, sendo que ele tem uma infinidade de outros conteúdos na internet? Fica esse questionamento, não é, Nobari, que é importante da gente fazer para pensar nesse futuro de TV aberta, em como é que a gente vai viver a TV aberta mais para frente e o buraco de programação que a Loading acaba deixando nesse segmento. Será que alguém vai querer se arriscar de novo a abrir um canal destinado ao público jovem ou um canal nichado, como foi o caso da MTV e o caso dessa passagem curtíssima da Loading? Acho difícil, acho muito difícil. Mas, quem sabe não temos surpresas pela frente aí daqui a um tempo. Espero que sim, porque acho que a TV aberta merece todo o carinho e toda a atenção que a gente tem por ela. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do fim da Loading, se vocês também ficaram chateados, se vocês acharam que era um canal que de fato não ia ir muito longe. Comentem aqui embaixo pra gente discutir o futuro da TV aberta brasileira e também para onde vão esses apresentadores talentosos aí que passaram pela Loading, que eu acho que tem muito futuro na televisão aberta e que a gente espera que façam carreira nesse segmento e nesse meio que a gente gosta tanto, que a gente gosta de compartilhar por aqui no nosso Vendo TV com Junior Guesla. Tá certo, meus amigos? Obrigado pelo carinho de vocês, pela companhia mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente volta na semana que vem com mais Vendo TV com Junior Guesla e eu espero vocês. Não se esqueçam de me seguir aqui nas plataformas digitais, no Spotify, enfim, Deezer, nas demais. E também não se esqueça que você pode se inscrever no canal e acompanhar todo o conteúdo da Rede Guesla de televisão, sempre deixando seu like, deixando seu comentário, que é muito importante pra gente chegar cada vez mais longe. Não se esquece de mim, deixa aqui aquele like, deixa aqui aquele comentário esperto, maroto, não é, Nobari, que Nobari vai ficar feliz também. A gente volta na semana que vem, fiquem aqui na Rede Guesla, tem muito conteúdo por aqui. Se você tá chegando agora nesse podcast, veja os outros episódios também, que estão super legais, e eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo por aqui. Um beijo, até semana que vem, valeu! Vendo TV com Junior Guesla.